Olá pessoal, professor Antônio Milani com vocês e continuando essa série de vídeos para falar de inspiração, para falar de cenário, para falar de dança e educação. Eu falei em outros vídeos anteriores que a ideia é trazer ideias, A aula são aulas, microaulas ou aulas rápidas para poder te inspirar, para poder levar para você novas ideias ou ajudar você a organizar as suas ideias, ok? Então, eu também falei em outros vídeos, como vou falar agora, que eu peguei alguns cenários na minha casa e eu achei muito legal fazer esse vídeo para os meus alunos, para os meus seguidores, pessoas que gostam do meu trabalho e ao mesmo tempo eu vou fazendo aqui a discussão criativa da dança, né? Não dá para... Eu gosto de falar de forma muito planejada, mas eu saquei que é importante falar também de forma muito inspirada, de forma criativa. Então a ideia desse vídeo é para falar disso. Bom, o cenário hoje, vocês perceberam, é uma obra de arte, né? Vamos começar por aí. Então, vamos pensar, inspiração em obras de arte. Se você parar para pensar nisso, você tem aí uma sequência de aulas de dança, seja dança na tua perspectiva, que você já está acostumado, ou no nosso caso, especificamente sobre o método dança e educação contemporânea, né? Então, olhar obras de arte, se inspirar, ensinar as crianças, os alunos a irem a teatros, museus, a observarem obras de arte do seu dia a dia, são grandes temas para as suas aulas de dança. Vamos dar um exemplo aqui, né, nessa obra de arte. O que você imagina que seja aqui, né? Quando eu passo essas aulas, eu gosto que as pessoas procurem pensar, anotar, porque eu vou dando as ideias, mas no nosso trabalho, que é muito pedagógico, muito didático e, claro, muito criativo, vêm muitas ideias. Então, às vezes eu falo uma ideia, mas eu queria primeiro tirar a ideia das pessoas, que as pessoas parem para refletir. Porque nosso método, ele vai falar para você literalmente, você tem muitas vezes um método e às vezes você fica seguindo outros métodos. Então, um dos diferenciais do nosso método de dança, e eu falo isso em aulas e pós-graduações, etc., é importante você seguir pessoas, sem dúvida, você se inspirar em pessoas, mas é tão importante quanto você anotar as suas ideias, as suas inspirações, de repente o seu próprio método. Então vamos lá. Obra de arte, levar as crianças para museus, teatros, exposições. Olha que interessante, praças. Se você tiver a chance de levar crianças para as praças e nessas praças, perto de onde você trabalha, onde você mora, onde elas moram, observar o ambiente. Então quando a gente fala de obra de arte, não é só ir ao museu. Eu, pessoalmente, adoro museu, eu gosto, exposições, né? Enfim. Mas eu gosto que eu aprendi, por meio da arte, por meio da dança, a observar os cenários, observar diferentes expressões artísticas. Neste caso, hoje aqui, a inspiração é uma obra de arte relacionada a artistas talvez famosos ou artistas nem tão famosos, né? Voltando à praça, voltando ao bairro, voltando ao entorno da sua escola. O que tem de arte ali? Então a ideia, pensando em aulas de dança, é você fazer as crianças admirarem, observarem, trabalhar na sua percepção, né, estética. E a partir dessa reflexão, dessa discussão, como que eu levo isso para a dança? É claro que nosso foco é aula de dança, mas nós estamos falando de arte, nós estamos falando de percepção estética, nós estamos falando de educar as pessoas para que elas incorporem conhecimentos por meio da sensibilidade. Nossa, aí dá para falar milhares de coisas lindas e interessantes, né? E aí, por que essa obra de arte? Claro, eu brinquei nas outras aulas que eu me inspiro em tudo que eu faço, tudo que eu vejo e procuro realmente transmitir isso para os meus alunos, professores, bailarinos, artistas. E a ideia é que você leve isso para os seus alunos, que você seja um professor artista inspirado. E eu preciso sempre separar os assuntos nessas aulas, né, nessas dicas e lives e tal, porque eu tenho diferentes públicos.
Então, por exemplo, eu posso não ter professores artistas, isso é muito legal. Eu posso ter professores de pedagogia. Hoje, muito forte a gente observar nas escolas, muitos professores de diferentes disciplinas podendo entrar no projeto de dança na perspectiva interdisciplinar. Então eu posso ter professor de história, professor de geografia, professor de biologia, que não são artistas, mas que adoram dar aulas de dança. Então fica essa dica. Levem os seus alunos para observar obras de arte, ou dentro, eu falo, é repetitivo o vídeo, mas é importante para fixar, ou dentro de museus, exposições, procura lá no jornal, internet, exposições que possam ter acesso, que as crianças, os alunos possam ir. E principalmente observar na sua escola se existe obras de arte. Observar aí no seu ambiente de trabalho ou ao entorno, né? Olha que interessante, a gente vai falar em outras aulas sobre isso, mas que as pessoas se inspirem a observar o seu entorno, né? Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos em periferias de São Paulo e realmente existem obras de arte ali, né? Vamos fazer um exemplo bem simples e objetivo, é o grafite. Grafite tem maravilhosos grafites como obras de arte. Então eu peguei essa como referência e eu vou falar um pouco mais profundamente sobre esse tema, mas já deixo essa introdução da aula, né? Pense, sinta, perceba e ajude os seus alunos também nessa jornada de uma educação por meio da arte, por meio da dança, por meio da percepção estética. Bacana? Tá bom, foco nessa obra de arte. O que pode trabalhar a dança por meio desta obra de arte? Né? Pensamento geral e agora um pensamento específico, para que senão você fala, pô, esse professor é maluco, ele dá um monte de ideias e tal, mas para aí. Para, escreve. Tudo que eu falei até agora, o que você tirou de ideias legais aí, ó, que você pode escrever e transformar isso numa cena de dança, numa aula de dança, quem sabe aí na sua coreografia com dança. Bacana? Então, vai anotando aí. Focando na obra de arte e a inspiração de hoje, na minha percepção, essa obra de arte sugere uma mandala. Minha percepção estética. Por isso que eu peço para as pessoas que me assistem, observem e tirem as suas ideias a partir da aula. Não fiquem só pensando no que eu estou falando. Vamos lá, imaginação, que é o nosso poder criativo e artístico, né? Uma mandala, uma figura circular. O que mais você pode imaginar aí? Eu não vou falar tudo não, eu estou pensando muita coisa, mas não vou falar tudo. Tá bom, a partir de uma mandala, um símbolo místico, um símbolo milenar, já sugere muitas coisas, tanto pela percepção estética, e aí estimulando vocês, meus alunos ou seus alunos a pensarem sobre isso. Por exemplo, você pode imprimir umas figuras de diferentes mandalas. Segura aí um pouquinho, pessoal, que eu estou no meu estúdio, que é a minha casa, eu preciso fechar a janela para diminuir o barulho. Dá um minuto para mim. Não sai daí, fica aí, eu tô falando sério, peraí, não sai daí. Peraí, pronto. Fica aí, não sai daí. Aí, isso que é uma aula, é ao vivo, é aqui, agora. Então vamos lá. Como que você pode trabalhar a dança por meio de figuras simples como essa? Neste caso, uma obra de arte, um quadro. Mas você pode imprimir, você pode pedir para as crianças desenharem a mandala, se for o objetivo da tua aula, se for um tema que tem sentido para você, óbvio, né? Aqui são ideias que eu tenho dado a partir de lugares da minha casa, inspirações artísticas. Aqui, a figura do círculo, né? As crianças desenharem e depois as crianças dançarem essa ideia da mandala, né? Essa ideia de um símbolo mais místico. Da onde vêm essas ideias? Da onde vieram essas ideias da mandala? As figuras, olha que interessante. Não sei se você está visualizando isso, espero que sim. As crianças podem desenhar. Você pode desenhar se você estiver num lugar na escola. As crianças podem fazer aula de arte, pintar as suas mandalas. Existem os livros aí hoje que já estão bem mais acessíveis. Você pode imprimir para colorir, mandalas prontas que você pode ir colorindo. Olha que linda essa ideia. Desculpa, eu me inspiro, mas de um quadro você já tem toda a sua aula de arte com a dança e a dança contemporânea. Bacana, explorou a obra de arte,
pintou, falou de mandala, pesquisou a questão mística, aí você vai para dança. Movimentos na área de círculos, por exemplo. Aí se você pensar no nosso método, quem não conhece o que eu falo, às vezes parece bobagem, mas no método de dança a gente explica didaticamente quais as ações corporais, quais os movimentos corporais que você vai extrair a partir do tema da sua aula. Hoje a inspiração e o tema foi uma obra de arte, e neste caso uma mandala. Mas olha que bacana, eu posso trazer várias aulas, várias inspirações com diferentes temas das artes, para você transformar isso de forma pedagógica numa aula de dança e educação. De novo, nosso trabalho, nosso livro, que aí quem tiver interessado também vai achar nos links. A ideia é que você consiga levar mais do que só coreografia, mais do que só movimento para o aluno, Que o aluno realmente adquira uma transformação, um conhecimento, aquela educação, não só educação formal, mas essa educação por meio da arte, da sensibilidade. Voltando, figuras circulares, as crianças podem trabalhar com movimentos circulares, As crianças podem trabalhar com diferentes partes do corpo com os movimentos circulares, e a aula toda pode seguir numa temática circular com base nisso. Então, para ser bem objetivo, naquela tua aula, você vai explorar os que a gente chama no método de movimentos flexíveis. Pode chamar de movimentos circulares, pode chamar, enfim, você pode criar outros movimentos e outros nomes, é óbvio. Falar em arte, falar em dança, mesmo apesar de nós termos um método planejado e tá aí pronto para você, mas você pode e deve se inspirar e criar as suas analogias, os seus conceitos, os nomes dos movimentos que você gostaria de trabalhar com as crianças. Isso, a gente não pode prender o profissional e falar faça só assim, porque eu já vi muito isso por aí e isso me cansa, porque eu sou um artista também, além de professor, então tudo bem. Mas cada profissional tem a sua estratégia, tá bom? Então, estou quase finalizando essa ideia, essa aula, essa live. A partir daí você inspirou as crianças, construiu uma sequência organizada de movimentos com eles, Lembrando que eles precisam também explorar o que eles sentem. Então, dentro do nosso método, a gente sempre faz isso. O profissional leva a aula, lógico, pronta, planejada. Eu quero falar um vídeo só sobre um planejamento, inclusive está no livro, quem tiver interesse. Mas já vou te dar essa dica que eu uso muito. Estimule os alunos a criarem as suas expressões corporais. Você sugeriu ideias e temas e dirigiu uma aula, mas nossa sacada de arte, criativa e contemporânea é que a criança invente. Lembre-se disso. Põe no seu roteiro, põe na sua aula. Agora vocês vão inventar movimentos circulares com qualquer parte do corpo. Olha que legal! Você continua mantendo a sua estratégia da aula, a sua parte pedagógica, didática, mas é um insight muito simples. O professor não tem que dirigir a aula o tempo todo, ele tem que também estimular que as crianças dirijam a aula. Tá bom, essa é uma figura, entrego para vocês o que é isso. Quando você faz a pergunta, põe a cabecinha para pensar. Nossa, isso é uma bola, isso é um círculo, isso, sei lá. Eu estou pensando um monte de respostas, mas eu não vou falar. Eu quero que você tire as ideias daqui. Tem muita ideia de uma simples e complexa obra de arte. Pergunte para os seus alunos. Tá legal, agora o que a gente pode fazer com essa obra de arte? Oh, obra de arte? Isso é uma obra de arte? O que é isso? Aí começa a atividade. Depende da faixa etária, é claro, É isso que é bacana também, você organizar as faixas etárias e a partir daí você criar a sua aula de dança. Bom, eu estou me alongando porque eu me inspiro, eu adoro falar sobre isso, mas vou deixar para você aí essa ideia então, se inspire em diferentes cenários. Hoje eu fiz um cenário dentro da minha casa que é uma obra de arte. Essa obra de arte me leva a um tema para uma aula de dança, no caso são mandalas, ou algo que você também possa ter criado aí com a sua imaginação. Eu sugeri que as crianças, fazendo um checklist, que as crianças ou você imprime, ou elas desenham,
ou você traz pronto para elas pintarem, você que decide. Eu não tenho muito medo de diferentes estratégias não, né? Que hoje a gente tem aí milhares de metodologias educacionais que proíbem, restringem. Eu acho que o profissional que ele é criativo, que ele tem aí um conhecimento, que você veio buscar conhecimento aqui, você está pesquisando, e isso pode ser também diferentes estratégias que você possa usar. Então a criança criou lá a sua mandala, sua obra de arte, aí você vai para a cena de dança, e a partir da cena de dança você desenvolve ali uma sequência de expressões corporais, movimentos criativos, pensando na parte circular, né, na referência circular da mandala, tá bom? E a partir daí o aluno também compõe, ele também cria, e no final você organiza aí as sequências coreográficas que acontecerem. E para terminar, né, eu brinco, a cereja do bolo, fotografa, filma, documenta esse momento, prega as mandalas da criançada na parede. E aí você vai ter o quê? Um cenário de fundo com as mandalas, nas obras de arte dos seus alunos. Gostou dessa ideia? Clica no link, deixa um ok. Gostou? Manda um comentário. Não achou legal? Manda um comentário positivo para a gente trocar informações. E tem aí, gente, nas nossas redes, os canais. Nós vamos ter um grupo fechado também de Facebook. Nós temos um grupo para você pegar essas lives aí no Telegram. Tem aí o link do nosso método Dança e Educação Contemporânea, no qual eu fiz toda essa pesquisa acadêmica junto com a questão artística, né? E eu faço esses vídeos para realmente te estimular, te inspirar. E obrigado por você estar aqui. Se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para eu te mandar sempre vídeos novos. E quem sabe um dia a gente se encontre aí nos nossos cursos, lives, etc. Tá bom? Então fique com Deus, obrigado por me acompanhar e principalmente me ajude a impulsionar essas ideias, essas sacadas da dança e educação contemporânea, para ajudar as pessoas a serem estimuladas por meio da arte, gente. Educação por meio da arte. Tá bom? Última coisa. Luzes, câmera, ação. Quando eu preparei esse vídeo, é de propósito que tá essa sombra aqui, tá? Porque às vezes a pessoa tá assistindo, quem chegou até aqui, às vezes a pessoa julga, né? Tá a luz do professor, não sei o que. Não, é proposital essa sombra. Eu apaguei essa luz, eu tirei aquela. Mas essa sombra já me sugere outra inspiração, já me sugere uma outra aula. E nós vamos falar isso em outros vídeos, tá legal? Vem comigo mais uma vez, gratidão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Forte abraço. Tchau, tchau.